Nossa convidada de hoje é psicóloga pela Positivo, mestre em psicologia forense e profissional da linha base relacional sistêmica. Com uma atuação clínica consistente e sólida formação teórica, ela se destaca tanto no atendimento quanto em sala de aula. Como professora universitária, ela conduz discussões complexas com domínio e leveza, abrindo espaço para trocas entre os alunos, sem perder o fio da formação. É direta, firme e comprometida com a psicologia, que se pratica com técnica, ética e presença. Giovana Lanhoso. É uma honra enorme ter você nesse espaço. A gente admira muito. Acho que eu posso falar por nós e por alguns que você é um exemplo ímpar dentro dos professores universitários que tivemos até aqui. Por conta da entrega com que você faz, não falando mal de nenhum professor. Mas, bom, você já esteve em sala de aula, então você deve compartilhar esse sentimento de quando tem um professor que você sente que o professor não quer estar lá, né? E a gente sente o sentimento completamente oposto quando você entra em sala de aula. Legal. Então, isso é bastante importante pra gente. Legal, obrigada, além dos looks arrasadores. Além dos looks, de verdade. Queridos, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar com vocês. Eu gosto dessa participação em sala de aula. Acho que tem que ser uma sala de aula quente, viva, mas também essas participações fora de sala de aula, um cafezinho, um podcast, também é muito bom, né? Ai, arrasou. Vamos começar, então? Vamos lá? Tempo. Tempo é uma coisa que todo mundo tem que administrar, todo mundo tem que cuidar. Dentro de sala de aula, quando não dá tempo de a gente falar sobre algum assunto que é importante, o que faz? Tá. Eu acredito que com a experiência da prática de sala de aula, enquanto professora, a gente vai dominando, né, adquirindo habilidades para fazer alguns manejos. Algum aluno, às vezes, que perde o fio da meada e foge um pouquinho do assunto, a gente tem que retomar, a gente precisa voltar. Mas também eu entendo que, às vezes, aparece um leque de temas, um leque de informações que são relevantes, que são muito importantes da gente discutir, da gente pensar um pouquinho juntos em sala de aula, só que sem perder o calendário acadêmico. O calendário acadêmico, ele é formado ali pelas diretrizes curriculares nacionais, pelo MEC, a gente precisa cumprir esse calendário, mas também a gente não pode ficar no superficial. Pois é, a palavra precisa me incomoda tanto. Sim. E você acha que dá, assim, para formar um psicólogo, né? Atualmente, a gente sabe que é 5 anos, ali o mínimo, né? Você acha que dá para formar em 5 anos um bom profissional, sem que pareça que seja só um tutorial superficial e o diploma no final? Tá. Eu acredito que as instituições hoje, para os cursos de graduação, elas têm formado profissionais, né, formado alunos com embasamentos básicos, mais fundamentais, ali para a atuação profissional. Mas um erro é achar que só o teórico, só a fundamentação vai funcionar. E não é dessa forma, né? Então, os 5 anos, eles são preparatórios, mas para um início. A graduação é só o início de uma carreira muito longa, né, de aprofundamento, de estudos. Então, sim, eu acredito que dentro dos 5 anos, a partir da perspectiva do MEC, das DCNs, fundamentam ali, pelo menos inicialmente, o profissional. Mas o estudo sempre vai ter que ser contínuo. Sempre. Até porque toda faculdade, tipo, universidade, instituição de ensino tem um foco diferente, né? Tipo, eu e a Thay fazemos faculdade em lugares diferentes. Então, o foco de onde eu faço vai ser em às vezes talvez desenvolva mais pesquisa, outro dê mais valor para a clínica. Cada instituição vai definir o foco, né? Mas entendendo sobre esses diferentes focos e entrando dentro do que a Thay falou, que eu achei bem pertinente, em 5 anos, tipo, quanto dessa grade obrigatória, né, e básica, tipo, que é o que não pode faltar dentro do ensino, quanto que dessa formação atende para o desenvolvimento de um bom profissional? Porque depois de 5 anos, tipo, bom, a gente, se não existisse o CRP, talvez a gente não conseguisse mensurar a quantidade de
profissionais ruins que estão no mercado, né? E apesar de em sala de aula a gente acabar olhando para futuros psicólogos e já identificando, tipo, com certa felicidade, né? Tipo, porque é a concorrência. Mas isso representa um perigo enorme e prejudicial para o paciente, né? Sim. Que vai ser atendido pelo aquele profissional, ou as instituições que vão ter aquele tipo de profissional dentro das suas instituições, ou atuando, ou lecionando e formando, tipo, perpetuando, né? Esse problema. Quanto que essa grade atual atende? Sim. Existe um compromisso mútuo, né, da instituição em oferecer oportunidades de um aprofundamento, uma fundamentação muito bem consolidada ali durante esses 5 anos, mas também o compromisso do próprio aluno, né, em sala de aula, e esse reconhecimento de que o fundamento também constrói e possibilita novos saberes, novos conhecimentos. E que isso precisa ser passado em sala de aula, não é porque é básico que ele não é importante. E também tem mais uma questão que, dentro de sala de aula, normalmente, a gente tem, enquanto professora, grupos muito heterogêneos. Então, tem alunos com muitos conhecimentos, com muitas oportunidades, que estuda bastante, que lê bastante, mas tem outros que não têm tantos privilégios, não têm tantas oportunidades. E, dessa forma, o professor ele precisa nivelar o conhecimento. Ele precisa sempre estar atento para puxar essa galera e acalmar também aqueles que são debatedores, isso é muito bom. Isso foi um leve... Você se identificou? Mas que precisa puxar essa galera para essa nivelação, né? A gente tem que também cuidar com a soberba, e eu digo até no meu lugar, minha posição de professora, que é muito bom participar desses debates. Nossa, é excelente, instiga. Para quem é da área acadêmica, adora entrar nessas temáticas. Mas eu não posso deixar de olhar para o lado e ver aquele colega, ver aquele aluno que precisa daquele puxão, precisa desse fundamento. E, claro, eu gosto muito de uma perspectiva também de não entregar nada mastigado, né? Gerando raciocínio, gerando a reflexão, que é dessa forma que a gente fundamenta o conhecimento, né? Sim. E lembrando também que todo mundo, que ninguém tem as mesmas 24 horas, né? Exato. Importante falar disso que você falou, né? De oportunidade, né? De estudar. É parte do aluno se entregar também, mas eu acho que são diferentes, né? O tempo de cada pessoa e como cada um administra isso, né? E pode parecer jogado esse assunto, mas é extremamente alinhado com o que ela está falando aqui. Exatamente. Porque se você tem uma jornada de trabalho mais cansativa, você não vai chegar igual uma pessoa que não trabalhou. Sim, tipo, exatamente. Então, pode ser que o teu envolvimento com a aula esteja completamente, diretamente ligado à tua jornada, né? Exatamente. E se você... Agora, mudando, entrei num foco e voltando para o outro. Se você pudesse dar uma aula livre, sem grade, sem plano, né? Sem ser o que está lá no aplicativo. Sobre o que você acha que seria melhor, assim, e o que os alunos precisariam saber. Tá, e muito, muito interessante essa tua pergunta. Eu acho que eu colocaria não de saber, mas desenvolver. Eu acredito que habilidades comportamentais mesmo, enquanto profissional da psicologia, os alunos precisam estar preparados para a prática. Então, não só para a prática clínica, né? Mas enquanto uma postura profissional ali da psicologia. Então, algumas posturas tanto de raciocínio clínico, como manejo, estabelecimento de vínculo, escutativa. Eu acho que tem alguns comportamentos que precisam ser desenvolvidos e eu acho que seria um bom tema para uma aula livre. Quais seriam esses skills que precisam ser desenvolvidas dentro de sala de aula, que ainda não tem em profissionais que já estão fora da sala de aula? Eu acredito até, escutando você falar, a minha primeira resposta que vem em mente é o compromisso. O compromisso com a profissão, o compromisso com os colegas. Quando a gente se forma em psicologia, a gente tem toda aquela fala, né? Não, psicologia é uma atuação muito sozinha, muito isolada. E não é. Você está carregando toda a tua classe de atuação profissional. Então, é um compromisso também com os teus colegas de formação. É um compromisso com a comunidade, com a sociedade, com a ciência.
Então, nossa, algumas skills, né? Dá pra Sim. destrinchar. Mas compromisso com essas coisas, eu acho que já é o ponto, né? Ponto. E falta. Uhum. Falta, a gente já consegue observar dentro da própria sala de aula, É, tipo, né? o quanto que falta de compromisso. Compromisso com a ética, Sim. compromisso, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, Tá. porque Os é um próprios assunto que muito trabalhos, me né, interessa. propostos em sala de aula, Uhum. assim, acho que a gente já consegue perceber dos trabalhos em grupo mesmo, assim, Aham. quem tem compromisso, quem não tem. E é isso. E eu posso dizer pra vocês, gente, que marca, tá? Uhum. Marca. A postura sua dentro de sala de aula é a tua identidade, é o teu cartão de visita, né? Que você está passando para os teus colegas e para os professores. Sim. Porque depois de formados, os professores indicam, os colegas pedem sugestão, indicação dentro do grupo do WhatsApp que ficou. E aí, como é que foi a tua postura? Será que você vai receber indicações? Será que as pessoas vão te olhar com bons olhos? Eu vou indicar o coleguinha que estava estudando ou o coleguinha que estava lá fora. Exato. E Polêmico, mas é verdade, né? Sim. Eu acho que fica muito. eu me lembro, inclusive, de uma aula sua que Ai, meu eu Deus. sempre esperei por esse momento pra te pegar fora da sala de aula pra eu entender o que você pensa sobre isso, porque você estava falando sobre a ética, né, do psicólogo, e você ressaltou que dentro de sala de aula já dava com esse mesmo argumento que você trouxe agora, tipo, que dentro de sala de aula já dava pra gente saber quem que seria um profissional mais ético, quem que Sim. seria um profissional mais comprometido. Só que tava mais pra frente isso, mas eu vou já adiantar. Porque ética, pra mim, é uma coisa tão subjetiva. Uhum. Parece que não. Para algumas pessoas, a ética é uma lei que tá escrita, tipo, é só seguir e dar certo no final. Apesar disso também não ser mentira, para mim a ética é muito subjetiva, porque eu sempre acabo olhando, não sei se é defeito ou se é qualidade, mas eu sempre acabo olhando para um lugar que as pessoas não estão olhando. Tipo, tá, mas isso aqui, existe uma lacuna. E se isso aqui acontecer? Ah, mas isso nunca aconteceu. Tá, mas e se acontecer? Eu quero estar preparado para esse tipo de coisa. Qual que é o limite da ética para, não vou nem dizer para profissionais, mas tipo para alunos de psicologia, entendendo que eles estão num processo formativo, estamos num processo de desenvolvimento, de descoberta também, e a psicologia acaba que tipo passa muito caminha muito no lugar de filosofia, né? Tipo o mesmo caminho que a filosofia ela acaba pegando, a gente acaba pegando em sala de aula. Qual que seriam os limites da ética para a gente conseguir perguntar, para a gente conseguir testar, experimentar, estudar? Qual que seria o limite da ética para você nesses contextos? Eu acho que diante de uma pergunta, uma curiosidade, assim, que talvez ultrapassaria os limites da ética, seria muito interessante jogar em alguma base de dados, em alguma revista científica. Será que alguém já não pesquisou sobre isso? Será que alguém já não falou ou fez algum artigo nessa temática? E fundamentar dessa forma, que daí também limita, né? Eu não vou romper com os limites da ética, eu vou estar dentro deles, mas também eu vou estar tirando essa minha curiosidade. E se eu quiser descobrir por mim próprio? Tipo, Não tem olha nada. lá, eu... Gente, eu já escutei essa pergunta em sala de aula. Várias vezes. Várias vezes, né, Thay? Porque eu gosto de ler, eu gosto de ver o que já foi produzido, mas eu gosto de ter um viés bem específico. Então, apesar de eu encontrar material, tipo, que é outra pergunta que eu gostaria de deixar já, apesar de encontrar material de qualidade não, mas material que atenda, né, as minhas dúvidas, eu queria testar uma coisa muito específica. E naquele contexto específico ainda não foi testado, ainda não teve ali. Tipo,
como que faz quando não tem material que atenda? Tipo, seria uma arrogância até, tipo, do ambiente acadêmico a gente falar que existe material suficiente para atender a todas as demandas. Não tem. Eu diria até o contrário, que pela quantidade de demandas que existe até uma quantidade mínima, né, de artigos produzidos e tal. É muito comum a gente encontrar artigos, tipo, que replicam revisão, revisão, né? e tal. Muita Apesar de revisão. existir a sua utilidade, eu não tô aqui subjugando, colocando a metodologia de revisão, né, nesse lugar. Mas acaba que, tipo, é mais do mesmo, né? Tipo, quando a gente quer trazer algo novo, tipo, primeiro, 2 perguntas dentro disso. Quando a gente quer trazer algo novo, como que você indica para que esse aluno não se frustre dentro do ambiente acadêmico mas eu não posso pesquisar nada. Mas eu não posso fazer de jeito nenhum. E segundo, eu lembro que quando foi feita essa pergunta, não foi por mim, não foi pela gente, mas quando foi feita essa pergunta para você, você respondeu de uma forma muito limitada, porque era o que cabia dentro daquele momento. Que é quais seriam os lugares onde a gente pode encontrar material de qualidade. Porque artigos científicos, a Cielo, Google Acadêmico, livros e tal. A gente entende que a gente pode buscar por aí. E seria a resposta perfeita, tipo, dentro daquele contexto. Mas como que eu filtro isso? Como que eu sei? Tipo, eu já pesquisei artigos, tipo, eu já vi livros escritos, tipo, com coisas absurdas, tipo, sendo testificadas lá. Como que a gente diferencia isso? Tipo, o que é um material realmente de qualidade e o que é só um texto com citação? Tá. Respondendo a tua primeira pergunta, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com a sede ao pote. Eu acho isso muito bom, esse engajamento, esse desejo de estudar, de aprofundar. Eu acho, na verdade, isso excelente. Mas a gente tem que cuidar para não querer inventar a roda. Tá feito, alguns fundamentos, alguns princípios ali já estão estabelecidos. Agora, o que eu indicaria seria uma caminhada de baby steps, de pequenos passos. Não, então eu quero pesquisar sobre essa temática, tá? Como que é a metodologia científica? O que significa a metodologia científica? O que significa pesquisa? O que significa esses fundamentos? Quais são as práticas nacionais e internacionais sobre isso? O que seria uma amostra significativa? E acompanhando aos poucos. Então, essa sede ao pote é muito boa, mas tem que ter ressalvas. Tem que ter um cuidado. Porque senão a gente quer reinventar a roda que não precisa. Não precisa. Tá lá. Tá lá. Tá bom, professora. E da tua segunda pergunta, essa, eu acredito que, realmente, Cielo, PepsiCo, PubMed, são algumas bases, tem a BVS também, são algumas bases muito relevantes para a gente encontrar esses artigos científicos. Mas além dessas bases serem relevantes, a gente também precisa ter um olhar crítico enquanto leitor. Então, você vai olhar lá a metodologia, como é que foi construída desse artigo? Como é que é a pergunta de pesquisa desse artigo? A amostra é significativa? Porque não adianta eu fazer um artigo científico, falar que a minha amostra é muito significativa, ela traz uma reprodução de uma sociedade e eu vou ver tem 3 participantes. Sim. Já aconteceu. Né? De eu ler, tipo, e artigo famoso, tá? Que eu não quero ser processado, então eu não vou falar nada, não. Mas já li artigo famoso, assim, que tá na boca do povo, assim, segundo dados de fulano de tal, e aí eu vou ler, tipo, 100 participantes, 1000 participantes. Tipo, dependendo do tema, é muito relevante a quantidade de participantes, o lugar onde foi feito, tipo, a pesquisa. Com certeza. Eu acho que dentro da psicologia também tem a questão das abordagens daí, que entra também, né? Porque daí você vai pesquisar, às vezes, tem bem específico um tipo de abordagem e diverge muito de outra. E daí entra nessa questão também do que é ético ou não, né? Porque daí você fica naquela, mas esse artigo aqui tá falando isso aqui, e o outro aqui que eu tô pesquisando tá falando outra coisa. E agora? Gera, né, pelo menos assim,
para mim, a gente está estudando agora, gera uma confusão, assim. Tudo bem que a gente está no começo ainda vamos adentrar, né, em mais abordagens e temas, mas é bem isso que o Eza falou. Artigo, daí você vai olhar lá no final, tipo, não, poucas pessoas, abordagens que se divergem. Referências de 1965. Sim. Exatamente. Né? O que é ética nesse sentido? Dentro da metodologia científica? Dentro do ambiente acadêmico, não só da metodologia científica. O que a gente pode entender por ética? Tá. É uma pergunta bem ampla. Você quer Dá uma matéria inteira. Porque, assim, você falou que existe o papel da pessoa que tá lendo. Só que a gente precisa entender que nem todo mundo, tipo, é super acadêmico. Nem todo mundo é tão interessado e nem todo mundo tem vocação, né? Então, talvez a pessoa se forme e seja um excelente profissional, seja um excelente psicólogo. Mas a jornada acadêmica dela seja difícil por conta da dificuldade que ela tem de conseguir entender, tipo, certos conceitos. A ética, ela pode ser um fiscalizador, um equalizador, um nivelador, para a gente não ferir, né, os direitos humanos, para a gente não ferir aos outros, para a gente não inventar mentiras e tal. Ok. Mas existe uma lacuna entre isso de você nivelar, de você tomar o cuidado e de você censurar. Tá. Então, tipo, o que seria ética pra gente não entender que é um conjunto de regras que limita a experiência científica e o que é essa ética que protege? Tá protegendo o que de quem? Sim. A ética, ela é uma diretriz, uma orientação que resguarda o outro e me resguarda de sofrimentos, de prejuízos e que é estabelecido daí diante dos direitos humanos, né? Eu entendo essa questão da censura e eu não gosto de olhar o código de ética dessa forma. Eu entendo que o código de ética da psicologia, ele me direciona, ele me encaminha, ele me orienta. Ele não me limita. Não me limita. Até algo que eu gosto de falar em sala de aula, porque alguns alunos perguntam, e nessa situação hipotética, eu posso fazer isso? No caso de eu atender a mãe e a filha, eu posso atender separadamente, psicoterapia individual? E daí eu abro o código de ética, a gente lê alguns artigos do código de ética e eu trago. Eu não vou me testar. Eu não vou testar os limites do código de ética. Eu vou me manter dentro dele. Eu não entendo isso como restrição. Eu entendo isso como uma segurança, um resguardo que eu tenho com a minha profissão, com a minha formação. Gente, eu vou muito para o limite. Eu vou muito para os limites. E você já sentiu, assim, que precisava fingir neutralidade em temas que não dá para ser neutro? Transfobia, racismo, religião, né? Em sala de aula, como que um aluno ele pode trazer esses temas sem ferir a ética? Nunca ter uma neutralidade diante desses cenários. Porque daí a gente não está falando sobre opinião, né? E primeiro de tudo, a opinião pessoal do professor lá na frente, lá na sala de aula, não é conteúdo, né? Sala de aula não é palanque, não é para eu trazer as minhas convicções. Na verdade, é para eu trazer perspectivas pedagógicas de orientação e não egocêntricas. Então, as minhas opiniões pessoais, elas nunca podem sobrepor a direitos humanos, nunca podem sobrepor a violação deles, né? Então, diante desses cenários, é necessário que o professor oriente sobre terminologias, sobre o combate à violência, porque isso não é uma questão de opinião, isso é uma violência. Sim. Então, é um combate, né, contra isso, cuidando com os termos que é utilizado.
teve já algum tipo de experiência que você possa compartilhar dentro da sala de aula, que você sentiu que estava indo demais e você teve que Colocar um limite. dar uns 2 passos para trás, assim, gente, até aqui, não só sobre fugir do escopo da aula, mas, tipo, de você ver que seria perigoso para você, quanto professora, tipo, abordar aquele tema para o caminho que estava tomando. E aí você teve que recuperar as coisas, assim, o controle e pular para outro tipo de assunto. Não, porque eu não gosto de fugir. Eu não gosto de fugir desses temas. Eu acho que eles precisam aparecer, eles precisam ser discutidos, assim o conhecimento é formado, né? Então, se esquivar, eu acho que não é uma boa postura enquanto professora. Mas já aconteceu de eu escutar terminologias como homossexualismo, sobre colonialismo como só uma coisa antiga. Então, trazer um letramento de conhecimento é muito importante nesses casos. Isso importa mesmo? Esse letramento? A terminologia. Com certeza. Por quê? Com certeza. Tem um marco muito importante dentro da psicologia, que é da Resolução 1 de 1999, que fala sobre a orientação sexual. E daí a gente vê aí uma caminhada muito significativa da psicologia no Brasil com o cuidado com essas terminologias, porque a gente vê alguns públicos, algumas pessoas falando ideologia de gênero, né? E isso precisa ter um cuidado, porque isso traz uma marginalização, uma criminalização, uma discriminação. E nós, como profissionais da psicologia, pautados pelo Código de Ética, a gente tem que cuidar com isso, né? Com a discriminação, com a exclusão. Por isso que importa. Eu te respondi? Respondeu, mas respondeu. Metodologia científica. A gente veio por um caminho, né, tipo, onde a gente já explorou o quanto que a ética ela é necessária, importante, o quanto ela vai nivelar as coisas para exploração científica. Só que, bom, eu já questionei isso dentro de sala de aula e eu vou trazer isso aqui, porque, primeiro que para mim, ainda, eu sou uma pessoa que eu acho que eu nunca vou me satisfazer com a metodologia científica estar dentro de moldes. Eu entendo, foi ótimo e super esclarecedora a sua aula, tá? Eu entendi qual é a importância dela. Mas, para além de curiosidade, a metodologia científica, ela dá uma lista de coisas que é preciso para que um estudo vire ciência. Mesmo assim, mesmo que se a gente seguir esses estudos, esses estudos não, essa lista, né, tipo da metodologia científica, esse estudo ele pode não ser considerado ciência. O que é ciência para psicologia? Visto que, se existe uma lista com 5 passos, eu segui esses 5 passos e ainda assim o meu progresso ou desenvolvimento, minha produção não pode ser considerada ciência. O que é ciência dentro desse mundo de psicologia? É tudo aquilo que é fundamentado, que permite replicabilidade. Um trava-língua. Tá bom. Aquilo que permite ser, então, replicado, validado, fundamentado, que faz sentido na comunidade mesmo, na sociedade. Não adianta eu criar um artigo científico que não faz sentido nenhum a prática, a aplicação na sociedade. E ciência fundamenta a ética, fundamenta as nossas intervenções, fundamenta também toda a base teórica. Então, ciência é uma diretriz, né? E ciência eu gosto de pensar como algo aplicado. Psicologia é uma ciência aplicada. Então, não adianta ficar só no teórico. A ciência, ela articula teoria, prática e a subjetividade de cada caso, né? Então, ciência faz parte disso. E psicanálise? Daí não sabe. Eu quase fui para psicanálise no finalzinho da minha graduação, mas a psicologia sistêmica me conquistou por completo. Então, não é
o meu lugar de fala. Explica pra gente por que a psicanálise não é uma ciência. E o porquê, mesmo não sendo ciência, ela ainda ela não é excluída do ambiente acadêmico. Ela ainda é tanto Tem uma certa ensinada. relevância, né? Existe uma. Por que a psicanálise ainda tem relevância dentro do ambiente acadêmico? A psicanálise, bom, de novo, não é o meu lugar de fala, mas ela vem da ramificação da filosofia, e a filosofia é muito relevante, né? Toda a história, toda a caminhada da filosofia é muito importante para a construção da psicologia. E a psicanálise não só os fundamentos ou a caminhada dela em si, mas Freud foi muito relevante na construção de alguns conceitos, algumas observações que ele teve, que trouxeram muitos fundamentos para a própria ciência. Então, quando a gente vê o desenvolvimento do DSM, né? Esses dias eu escutei que é como se fosse, enfim, é o manual, né, do psicólogo. Mas os DSMs iniciais, eu não sei dizer se foi até o 3 ou o 1 e o 2, foram de fundamentos da própria psicanálise, daquilo que Freud contribuiu para isso. Então, eu acredito muito nessa participação muito significativa da psicanálise na psicologia. E para você? Para aplicar isso no paciente? Na clínica. Na clínica. Bom, imagino que na sua experiência de estágio, você teve a oportunidade de não focar só em um tipo de abordagem, né? Até você ser apaixonada pela relacional sistêmica, que a gente já vai falar sobre ela. Tá. Mas, tipo, como que a gente vê essa aplicação dentro da clínica, quanto ainda aluno descobrindo ali, né, tipo, as ferramentas teóricas, as ferramentas práticas nesse caso, né, já de clínica, como que a gente pode utilizar isso também dentro do limite da ética, mas entendendo que a gente está experimentando dentro de um paciente que está ali na sua frente e está em certo sofrimento e está precisando da sua ajuda, independente de você ser aluno, quase formado, ou se você já é profissional, independente, é uma pessoa que está precisando ali de ajuda. Como que a gente faz essa aplicação dentro da clínica, com cuidado, contemplando que é um experimento, visto que a gente está dentro do ambiente acadêmico, mas também entendendo que já é sério, que já é a Vera, né? Que já tem uma pessoa ali pra gente atender. Como faz essa aplicação? Como? É necessário mergulhar nos livros. Então, se você escolher uma abordagem, que você deve escolher essa abordagem, é necessário você buscar referências, então livros bem aprofundados, autores atualizados na temática, para entender quais são essas ferramentas, quais são essas estratégias que você tem ali na tua prática clínica. Até antes de pensar em intervenções, em ferramentas, a gente também precisa pensar no fundamental enquanto psicólogo, que é a escuta, né, a atenção plena, o vínculo. Isso precisa ter esse cuidado e isso precisa ser desenvolvido ali, principalmente na prática ali da clínica escola. Você falou que a gente tem que escolher a abordagem, a gente já vai entrar nisso, Fábio, Thay. Aproveitando esse gancho do estágio, né? Você acha que com o estágio que é obrigatório, que a gente tem na faculdade, ele prepara, de fato, para o pós? Tá, peguei meu diploma, tô lá com o meu número do CRP. Mas ele, de fato, prepara? Porque eu tava lendo esses dias e muitas pessoas relatavam isso. Tipo, tá, peguei meu diploma e agora eu tô com medo de atender. Eu não sei como atender, sabe? E vi até uma pesquisa também que 80% dos estudantes preferem fazer até 3 anos após a faculdade especializações. Sim. Antes de fato, conseguir se sentir seguro para atender, né, em clínica. Então, você acha que realmente prepara, né? Ou a gente tem que estar sempre buscando? Como seria a prática, digamos assim, né? A parte prática de sentar ali com o paciente e desenvolver mesmo.
Thay, o estágio, ele é fundamental e indispensável. Uhum. As demandas que chegam para a clínica escola trazem a realidade das necessidades sociais ali do entorno da instituição. Então, eu acredito que por 2 motivos o estágio se faz muito fundamental e indispensável nesses casos de formação. Que é tanto pelas demandas, então por essa complexidade, esse leque de demandas que chegam na clínica escola, como também as habilidades que o terapeuta em formação, ele está sendo forjado ali no período de estágio. Então, a gente vê nas clínicas escola chegando demandas muito complexas, muito singulares. Então, não chegam casos de laboratório, não são casos prontos. A gente recebe ali vida real. Uhum. E o aluno precisa estar preparado ou, né, se formar para realmente conseguir atender essa complexidade. Uhum. Então, chegam casos, por exemplo, de ansiedade, depressão, de luto, de violência, de suicídio, de conflitos familiares. E como é que a gente vai lidar com isso? Uhum. Então, é uma ramificação muito ampliada e densa e complexa, que eu acho que é muito relevante para o aluno ali nesse estágio. Como também as habilidades que daí o aluno vai desenvolvendo, que vai forjando a identidade profissional dele, enquanto terapeuta. Então, que estratégias, que ferramentas, que intervenções ele vai estabelecer, como que é o desenvolvimento da escuta qualificada, da escuta ativa. Teve um aluno que uma vez perguntou, mas o que é essa escuta ativa? O que é essa atenção, né, fluida? O que isso significa na prática? No estágio, a gente tem essa prática. Isso vai sendo estabelecido. O estabelecimento de vínculo. E eu acho que além também da postura, do comportamento do terapeuta ali na sala de atendimento. É também no corredor. Você vai encaminhar o teu paciente ali para aquela sala de atendimento e vocês vão ficar quietos. Ou você vai perguntar, você encontrou a clínica aqui? Foi fácil? Você mora aqui pertinho? Nossa, hoje tá frio, né? Que bom que você veio agasalhado hoje, porque a nossa sala é um pouco mais gelada. Então, isso também vai sendo desenvolvido no estágio. Por isso que eu acho que é tão importante, tão essencial. Claro, a continuidade de estudos, de aperfeiçoamento, de fazer especialização, de buscar uma pós na tua abordagem, isso eu acho fundamental. Mas, com certeza, o estágio ele tem uma participação bem significativa para a prática ali, logo depois que se forma. Acho que até para, além de especialização, ter a consciência de como criar o vínculo com o paciente, né? Igual você falou. Uhum. Como tá o dia hoje? Qual é o clima? Uhum. Veio de ônibus? Né? Sim, Para criar essa conexão mesmo, né? Com o paciente, que eu acho que daí com o tempo vai facilitando. Uhum. Você falou sobre abordagem. Você falou que tem que escolher a sua abordagem. Quanto obrigatório é você escolher uma abordagem terapêutica? O que significa escolher uma abordagem? E por que não escolher psicanálise? Ele tá firme na psicanálise. Ele tá. Não, eu quero ver o Wesley se formando e se tornando Psicanalista. Eu já tô visualizando esse cenário. Durante a minha formação, eu escutei de uma professora que é tipo Harry Potter. Não é você que escolhe. A abordagem que te escolhe. Sensacional. A abordagem que te escolhe. E, gente, no meu caso, foi assim, tá? Pra mim, eu entrei em contato com a relacional sistêmica, foi 1 mês de aula ali, e que pra mim fez muito sentido. É como se fosse assim, nossa, pra mim, a vida faz sentido dessa forma. Pensar dessa forma parece que faz sentido na prática. E daí eu fui me aprofundando. Escolher uma abordagem traz um direcionamento muito específico. Então, se a gente tem um leque muito grande de informações, são muitas abordagens, são muitas teorias, a gente não consegue priorizar, a gente não consegue escolher e não consegue ter um norte. A partir do momento que a gente escolhe uma abordagem, ela nos direciona muito mais capacitados do que só fluidos e, eu vou ver aquilo que funciona agora, aquilo que não está funcionando, né? Pelo menos ele traz um norte, uma diretriz. Eu já vi no Instagram psicólogos que falam, isso é besteira de escolher uma só abordagem. Eu faço todas, eu sei todas e aplico todas. Como que funciona isso, né? Pra mim faz muito sentido. Porque
Mas eu queria entender como que funciona isso. Aplica de forma individualizada em cada... com você eu vou aplicar dessa forma. Ou ele mistura tudo. Foi uma questão que ficou ali na minha cabeça mesmo. Assim, eu fiquei pensando, mas como que é isso, gente? Tá aplicando psicanálise, daqui a pouco vai aplicar um TCC? Como é que faz? Eu já tive pessoas, tipo, que falaram bem dentro disso. Não os profissionais, mas pessoas pacientes, né? Que falaram, tipo, que eu já fui de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, deu certo com isso aqui. E isso quando o paciente sabe que existe nessas diferentes abordagens, né? Porque, tipo, a maioria que eu conheço, pelo menos, nem sabia que existia cada profissional uma abordagem. Só que como que escolher várias abordagens não sanaria esse tipo de problema? Personalizaria o tratamento do paciente? Tipo, então, para esse aqui, eu vou testar esse tipo de abordagem porque não deu certo a última abordagem que eu testei. E aí, a gente ir mudando. Tipo, dá certo isso? Não. Jung tem uma frase muito, muito relevante, que é conheça todas as abordagens, né? Conheça todas as teorias. Mas é uma pessoa atendendo outra pessoa. É uma alma humana atendendo outra alma humana. Isso a gente não pode perder de vista. Realmente, a nossa atuação, a aplicação do nosso serviço enquanto profissional da psicologia é com pessoas. E isso não precisa perder de vista. Mas eu vejo a abordagem como uma visão de mundo, como uma perspectiva de vida. Então, não é que vai ser aplicado, individualizado. Não, como a minha perspectiva de mundo vai fazer sentido em diversos contextos. Né? Não tem como você ter duas visões de mundo. Né? Será? Acho que eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. E por que você escolheu a relacional sistêmica, falando de abordagem? Primeiro, o que é a abordagem relacional sistêmica e por que você escolheu ela? A relacional sistêmica, de uma maneira muito resumida, ela traz sobre a complexidade e a integração de muitos fatores, muitos sistemas estão envolvidos em um grande sistema maior. Então, quando a gente pensa em que existe uma demanda de uma dificuldade dentro da área profissional da vida daquele sujeito, de alguma forma, aparece um padrão de funcionamento dele que isso também se reproduz nas relações familiares dele, na relação pessoal dele, na relação dele com a saúde dele. Então, a gente integra esses sistemas, integra esse padrão de funcionamento e vê aquilo que está sendo disfuncional, aquilo que precisa ser ajustado. Nossa, eu tô me sentindo um pouco mal agora, porque isso parece um pouco, tá flertando um pouco com Gestalt. Bebe um pouco da Gestalt, porque eu falei tão mal da Gestalt. Eu lembro. E foi na aula dela. Eu lembro bem. Eu lembro que a gente tinha um tempo curtíssimo e toda vez que Wesa reclamava da Gestalt, eu só virava de costas, escrevia no quadro o que precisava. Nem vou dar muito Você pode falar, Giovana. Não acredito. Agora é o seu momento. Depois de todo esse tempo. Mas a psicologia sistêmica, tem alguns autores que falam que ela dá humanista, e dentro da humanista existem muitas abordagens, né? Mas a relacional sistêmica, ela bebe de algumas fontes, mas não especificamente da Gestalt. Ela vem de um lugar também de inspiração da psicanálise, algumas questões da comportamental, mas é uma fundamentação única, né? E exclusiva e muito linda. E por que você escolheu ela? Por que faz sentido para você? Para mim, essa conexão é... Primeiro, que eu não acredito que demandas, sofrimento é algo individual. Eu acho que vem de um coletivo. E a sistêmica fala da articulação desses sistemas. Então, quando a gente pensa na intervenção disso, a gente não precisa olhar só para o sujeito, de estratégias de intervenção, o que ele precisa fazer no dia dele, mas como que está esse contexto? Como que ele está inserido dentro disso? E essa conexão, então, de diferentes sistemas, ser um conjunto único, né, e complexo, mas também simples, isso me atrai muito. Isso me atrai. Quando eu vejo alguma demanda na clínica, né, chegando de uma dor na relação conjugal, aparecendo também numa relação profissional.
Daí eu penso, nossa, olha como a sistêmica tá aí. É uma forma bonita mesmo de tentar resolver. E ela não é, desculpa, Thay, mas ela não é, só subjetiva dessa forma. Não é uma poesia. Ela é prática também, a sistêmica. Isso que eu ia perguntar. É colocado em prática? Como, não sei se você pode falar. Como é posto em prática, assim? A gente sempre circula sobre diversas áreas do sujeito. Então, um paciente chega na clínica com uma demanda e eu vou acolher essa demanda, mas eu sempre vou querer circular outras áreas da vida. Porque pode ser uma narrativa de uma dor, uma queixa ali única. Mas eu sempre entendo que tem algo articulado, algo envolvido, uma complexidade muito maior do que um sintoma. Na sistêmica, a gente fala sobre essa questão do sintoma e a gente não foca só nele. Na verdade, não focamos nele. Nós circulamos sobre ele. O que está em volta. O que está causando o sintoma, no caso. Exato. E a sistêmica vem de um lugar tanto da física como da biologia. É muito interessante. Então, fala sobre as leis de Newton, vê sobre a questão ecológica da biologia mesmo, pensando que se um tronco, ele está seco, ele está fragilizado, ele não tem nutrientes, a gente não vai olhar como aplicar nutrientes sobre esse tronco. A gente vai olhar como é que está o solo, como é que está o rio que está passando do lado, como é que estão as chuvas. As flores ao redor estão crescendo, então vem de um lugar também dessa forma sistêmica. Caramba, Incrível. Isso eu achei bonito agora. Tá bom, eu vou dar uma chance para estudar Gestalt de volta, só por conta da relacional sistêmica. A gente falou sobre ética, né? Falamos também sobre as abordagens. Agora vamos entrar um pouquinho nos desafios da jornada acadêmica, né? A gente falou ali um pouquinho no começo, que, né, as pessoas não têm as mesmas 24 horas e tudo mais, os desafios que a gente encontra por ter pouco tempo em sala de aula. Eu queria, agora pensando assim, a gente sabe a dificuldade que é, né, trabalhar, fazer 1000 coisas, estudar. Você acha, assim, que seria importante os alunos de psicologia ter como obrigação fazer terapia? Porque a gente vai passar por estágio, né? E eu acho que é um ponto bem delicado e que vai mexer muito com a gente. Eu, às vezes, assisto um filme com uma cena, eu já choro, imagina. Então, com relatos na sala de aula, eu já me emocionei e chorei com experimentos, né? Vídeos de experimentos. Então, para a gente conseguir estar lidando ali de frente com a outra pessoa, você acha que é importante? Importante a gente sabe que é, na verdade, mas você acha que deveria ser obrigatório o estudante de psicologia fazer a terapia? Obrigatório, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Né? Não pode obrigar ninguém a nada. Mas é muito recomendado. Porque a psicologia, a formação, são muitos temas que aparecem. Muitos temas muito sensíveis, muito relevantes. Para daí também a gente entender a complexidade do ser humano. E muitas coisas nos atravessam. Atravessam a nossa história de vida, a nossa história pessoal, né? De outras gerações, das nossas famílias, dos nossos amigos, nos atravessam. E por isso que é muito recomendado o aluno de psicologia estar em psicoterapia. Para também partilhar um pouquinho dessas dores, né? Alguns gatilhos que surgem durante as aulas. O que fazer, por exemplo, desculpa te cortar, mas o que fazer? Você está ali no estágio, né? Está na prática e acontece de ter um gatilho. Né? Como se portar, o que fazer naquele momento, né? Inicialmente, a gente precisa reconhecer esse gatilho, nomear ele, né? Enquanto aluno, até enquanto professor mediador dessas situações que acontecem. É conseguir nomear isso. E também dá tempo, né? Isso chegou, isso te atravessou, é também processar sobre isso. A gente também não pode ter uma postura só de repreender, de se afastar, né, desse sentimento ruim que aparece, desses gatilhos, mas nomear, processar e buscar em psicoterapia daí como vai ser o melhor processamento de tudo isso. Legal. Tem uma coisa interessante na poesia toda que você trouxe sobre a relacional sistêmica, porque realmente eu achei bastante bonito a forma de olhar, mas
muitas pessoas acabam entrando para o curso de psicologia também sob um viés poético, romantizado. Obviamente que eu não estou fazendo paralelo, né? Mas entendendo que existem pessoas... Bom, a nível nacional, tipo, 25% das pessoas que entram no curso de psicologia acabam não dando continuidade no curso. E eu imagino que seja uma das causas, né? Tipo, acabar entrando com um pensamento mais romantizado sobre a psicologia e depois começar a aparecer, tipo, psicologia social, aparecer, tipo, psicopatologia, essas coisas, tanatologia. Começa a aparecer algumas coisas mais densas que a gente precisa ter discussões mais robustas, mais profundas e o nível de evasão, né, vai acabando aumentando. O que você acha que pode ser... talvez, para além disso, se não for só isso, o motivo dessa evasão, né? O que uma pessoa que está pensando em fazer o curso de psicologia deveria considerar antes de entrar no curso? A psicologia é uma formação que a gente lê muito e precisa ler muito. E eu acho que essa é uma das ressalvas que aparecem ali durante o curso com alguns alunos. Então, acho que não sabia que ia se deparar com a quantidade de artigos, de estudos que tinha que ter, porque o professor de psicologia, normalmente, ele não quer dar as coisas tão mastigadas, né? Ele quer levar o aluno a ter um raciocínio crítico, a desenvolver essa reflexão. Então, ter a perspectiva de que a gente tem que ler muito para o curso de psicologia, às vezes já é uma ressalva. Também tem alguns alunos que entram no curso achando que vão se conhecer melhor. Não tem? Tem. Inclusive, no primeiro dia de aula, teve, acho que quase metade da sala falou: eu gostaria de entender melhor e me encontrar, né, dentro. Acho que foi todos os professores que, inclusive, enfatizaram. Tipo, vocês não vão vão se tratar no exato. curso. Porque quase metade da turma praticamente falou: Respondeu esse por tipo que de você coisa. entrou? Porque eu quero fazer isso. E também para me conhecer melhor. Aí, os professores, não. Aparentemente, então, é um erro recorrente. Sim. Além disso, também, além dessa pergunta, dessas respostas, que tem metade da sala respondendo sobre se conhecer melhor, alguns também já apontam: eu sou tipo terapeuta. Da minha família. Dos meus amigos. Essa é clássica. Não é. Eu preciso te falar. Não é. Não é. E daí, no final do curso, a gente vê, claro, é uma visualização romantizada da psicologia. Mas não é. Ao final do curso, a gente pensa: nossa, nada a ver. Nada a ver. É uma outra formação, é uma outra postura. Existe uma diferença muito absurda, tipo, inclusive, tipo, meu bolso tá começando a chorar por conta disso, por conta de começar a perceber quais são as diferenças, tipo, de você ter... Que, inclusive, é uma pergunta, tipo, que é interessante você responder. Qual seria a diferença entre a pessoa que cumpre um papel que se confunde com o psicólogo na nossa vida, porque existe essa pessoa, Sim. O psicólogo e enquanto ou estagiário de clínica de psicologia ou já formado, o profissional de psicologia, o supervisor. Como que a gente diferencia essas três posições, essas três competências dessas três pessoas? Aquele seu amigo, sua amiga, né? O profissional, não sei, às vezes da beleza, que você tá fazendo, ou o seu cabelo, tá cortando seu cabelo, também tá desabafando sobre a vida. Poxa, é uma vinculação de afeto. De muito afeto, né? De uma certa, talvez, intimidade. E que bom, a gente precisa desse tipo de vínculo, né? Mas daí diferencia de um vínculo profissional, que é um vínculo muito mais ético, é um vínculo neutro também para acolher essas demandas. Não é aquele amigo ou amiga que vai ficar irritado porque você voltou com o ex. Né? Na verdade, é o profissional que vai te acolher, vai te orientar, vamos repensar sobre isso, né? E o supervisor é aquele que já tem algumas experiências na prática clínica que pode te orientar de uma maneira muito mais diretiva daí. Você acha que está se prostituindo a psicologia?
com esses psicólogos que fez muito sentido quando você trouxe isso em sala de aula sobre uma quebra de ética que eu não sabia que era quebra de ética, você falar cases de pacientes seus ou ex-pacientes seus, tipo, na internet. Até porque pode gerar identificação, Sim. gatilho e tal, exposição em certo grau. Você acha que esse tipo de conduta que não está sendo proibido, e eu não vou usar o nome da abordagem aqui de novo, mas que acaba sendo, em maior parte, de uma abordagem bem específica, que não precisa, tipo, de uma formação psicoterapêutica para você aplicar esse tipo de terapia. E aí, em maior parte, esses terapeutas acabam indo para as redes sociais e não vou nem falar quais são os motivos, porque cada um tem um, mas por qualquer motivo que seja, usa esses cases, né, tipo, para fazer conteúdo na internet. Você acha que esse tipo de coisa prostitui a profissão? Porque, tipo, a gente agora há pouco falou que o paciente mal sabe, às vezes, que tem mais de uma abordagem. Então, confundir um terapeuta de um psicólogo é bastante comum. A psicologia, ela acaba sendo... Tô tentando buscar um termo para isso. Pode falar. Mais fragilizada por conta dessas situações. Porque a gente vê muita ganância, a gente vê profissionais mercenários, que é só pela grana, pelo dinheiro, pelo curso, né? Esses dias eu vi curso para ter clientes high ticket. Ai, meu Deus. Gente, essa pessoa não leu o código de ética, não tem as atualizações das diretrizes do Conselho Federal de Psicologia. Então, sim, a psicologia ela é fragilizada por conta disso. Porque daí, uma atuação dessa tá carregando o nome da psicologia. E eu fico muito receosa e muito triste, né? Com situações como essa. Por isso que... O que acaba... Que era para ser humanizado, vira algo elitizado. Exato. Essa é a verdade, né? Que já é, né? Já é. Vamos aqui para nós. Sim. Já é elitizado. Sim, Não é todo mundo que tem... Acaba sendo um luxo você ter um terapeuta, mesmo com valores sociais. Os valores, tipo, é um valor que faz falta para a pessoa. Então... Esse tipo de conduta, para além de ser antiético, né? Eu acho que deveria existir algum outro tipo de... Aí você pode colocar a sua visão, né? Quanto profissional atuante já, né? Eu acho que deveria existir algum tipo de punição, mas... Porque já existe, né? Algumas. Tem. Mas deveria existir algum tipo de punição mais pontual, mais assertiva, mais rápida, inclusive para pessoas que não são psicólogos. Porque tem a ação antiética do profissional que está fazendo isso, e também tem a ação de pessoas que não são psicólogos e se resguardam dentro desse rolê. Tipo, mas eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta holístico. Eu sou não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que deveria existir, para além de existir uma punição, porque eu sou muito mais da prevenção do que da punição, deveria existir algum tipo de filtro. É uma discussão atual, inclusive, né, sobre existir algum tipo de prova ou algum tipo de avaliação que seja intermediária entre a formação acadêmica e o CRP, né? Tipo, o que você pensa sobre isso? Eu tenho visto que os conselhos regionais, eles têm tido uma postura muito ativa de fiscalização. Então, desse controle, dessa regulamentação, e isso é bem importante. Dentro, né, da psicologia precisa disso. Eu até queria trazer que eu vi há um tempo atrás que a psicologia, ela precisa, na verdade, ela não pode ser por amor. Ela precisa ser com amor, né? A gente faz com afeto, com amor a nossa atuação profissional, mas cuidado para não ser banalizado dessa forma a nossa atuação profissional. É por amor. Não, a gente precisa também da remuneração, a gente precisa se formar, né? Fazer cursos, especializar. Então tem que ter esse cuidado e compromisso, né? Com a psicologia.